Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que faz vibrar os nossos sentimentos mais purificados. Deixemo-nos permear por este ambiente espiritual suave e acolhedor, imantado dos propósitos sublimes de servirmos a Jesus. Deixemo-nos envolver pelas doces vibrações que emanam dos corações amantíssimos que em nome de Jesus são conosco, ombreando a nossa existência na Terra. E juntos elevarmos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, sentir a sua presença em nossas vidas, manifestada em seu Evangelho de amor, estas páginas vivas das leis do amor na Terra. Pedimos, Senhor, humildemente que nos ampare, que socorra a nossa pequenez, que infunda em nossos corações as vibrações do bom ânimo, da alegria e da paz, para juntos, Senhor, fortalecidos e irmanados no mesmo ideal, caminharmos resolutos, aprendendo a servir em seu nome. Assim, Mestre e amigo, agradecemos, Senhor, pela presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, e iniciamos nesta hora as reflexões sobre o Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. A lei do amor, item 9, diz assim: mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Sem a experiência do amor, a existência na Terra se transforma numa rota escarpada e árida, e a existência humana perde o seu significado. Mas, por muito tempo, teimamos em sufocar essa força divina chamada amor em nós e optamos pelas emoções corrompidas, pelos impulsos desnorteados, que, arrastados pela multidão de aflitos, sem discernimento, nos deixamos levar. Mas o Evangelho nos mostra que não conseguiremos sufocar essa força divina em nós. E para que isso que está em germe, estado potencial, possa florescer, é preciso que o espírito sofra profundos abalos que o levem a refletir, que o levem a acionar a sua inteligência para o discernimento do bem e da verdade, e que, portanto, faça-o construir valores morais. Nenhum valor moral se faz sem o amor como essência dos sentimentos. Podemos dizer que todos os sentimentos têm como essência o amor. Se nós formos dizer assim, olha, a responsabilidade moral tem como essência o amor. A indulgência tem como essência o amor.
A compaixão e a piedade têm como germe divino o amor na manifestação da indulgência, o amor na manifestação da caridade, o amor na manifestação do perdão e até o amor na manifestação da responsabilidade espiritual. Então, essa é a essência que fomenta a diversidade dos nossos sentimentos. Mas, por espíritos endurecidos que nos reconhecemos ser e pelas nossas escolhas, adoecemos. Adoecemos espiritualmente, sempre em primeira instância, nas nossas emoções, né? Adoecemos as nossas emoções, adoecemos os nossos pensamentos, adoecemos a forma como queremos conduzir a nossa vida. E esse é um estado de enfermidade que gera um torpor. Toda enfermidade, quando não é refletida como sendo uma oportunidade redentora do espírito, quando isto ainda não nos compõe como gratidão a Deus pela doença que me chegou, que veio me corrigir, que veio me educar, que veio me acordar, quando isso não acontece, muitas vezes nos perdemos na revolta, nos perdemos na inconformação e ficamos num estado torporoso. Entre os recursos que Jesus nos ensinou para iniciarmos essa dissipação dessa nuvem, criada pela toxicidade das nossas vibrações, então veja, para que a gente possa se libertar da toxicidade das nossas vibrações, para começarmos um processo regenerador e de restauração da nossa saúde espiritual, a prece, como falamos já há alguns dias, nos recompõe. O hábito da prece, em todos os momentos da nossa vida, ela vai abrindo leiras, vai abrindo caminhos, vai abrindo recursos para dissipar essa nuvem que nós criamos para nós mesmos. O Emmanuel, nessa lição A Prece Recompõe, do Vinha de Luz, ele diz assim: a oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. A voz do Espírito, né? Não é a voz do homem, né? A prece nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal. Então, muitas vezes ela pode até dispensar palavras, mas ela é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Se nós pegássemos cada um desses conceitos que Emmanuel traz como sendo o valor da prece, né, nós estaríamos talvez mais sensibilizados para usar desses recursos, como, por exemplo, as imagens do nosso pensamento. No momento da prece, quando a gente consegue mesmo uma sintonia, aquilo modifica o nosso estado espiritual e passamos a emitir, durante a prece, imagens mentais felizes, harmonizadas. E essas imagens harmonizadas é que vão dissipar aquele torpor que nós criamos e que entumece o nosso perispírito e que nos enfermiza. Ora, esta prece silenciosa, que sem sons articulados, que diz Emmanuel, é tão somente o padrão vibratório de cada um de nós. É a nossa sintonia padrão na emissão das imagens mentais que nos são características. Então, uma pessoa que está num trabalho do bem e que está envolvida naquele trabalho, ela está em prece. Ela está com o pensamento convergido para o bem, vibrando o bem, criando o bem e, portanto, as suas imagens mentais são nobres. E esse é um estado de prece.
é uma prece ativa que a gente chama, né? E tem a prece passiva do recolhimento e da sintonia com os amigos espirituais. Então, a prece tecida de inquietação e angústia, porque às vezes nós estamos tão desesperados, tão angustiados, que a nossa prece passa a não ser mesmo um pedido de humildade, passa a ser uma expressão do desequilíbrio. Quando ele diz assim: a prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. E as pessoas dizem assim: mas eu faço prece e não sinto que estou melhorando. Porque esta prece, ela permeada pelas nossas angústias, inquietações, ela não nos distancia dos gritos desordenados do nosso pensamento. Continua sendo, às vezes até uma exigência. Às vezes uma prece, ela revela a indignação. Às vezes ela expressa a nossa revolta. E esse tipo de vibração, de indignação, de revolta, de inconformação, de exigência de que os amigos espirituais tirem de nós aquilo que nós criamos para nós mesmos, essa prece realmente ela não tem o efeito necessário. Por isso que os nossos melhores sentimentos é que precisam ser acionados no momento de oração. E principalmente quando essas preces são feitas em conjunto, em família. Acontece um fato desagradável, infeliz, que comova a todos nós em família, na nossa rotina do dia a dia, precisaríamos ter o hábito de parar todos os nossos afazeres e por 5 minutos nos recolhemos em preces juntos, para que essa força desse germe divino que o Evangelho diz que ninguém vai abafar, a não ser nós mesmos, que esse germe divino da lei do amor resplandeça. E um dos exercícios da expansão desses sentimentos é a prece. Nós temos absoluta convicção de que orar é uma habilidade espiritual. É evidente que nós não precisamos de nenhum protocolo, de absolutamente nada, para entrar em comunhão com o nosso Pai. Porque se nós precisássemos de situações mirabolantes, de coisas espetaculares, se nós precisássemos de recursos que ainda não possuímos para estabelecer essa conexão com Deus, nós estaríamos perdidos. Mas nós não estamos perdidos. O que faz definitivamente que nós nos liguemos, que nós possamos sentir a atuação de Deus em nós e dos amigos espirituais, é necessário que nós lancemos mão dos sentimentos. Na nossa escala evolutiva, no nosso momento evolutivo, é tão difícil orar, é tão difícil estabelecer esse padrão de vibração, porque nós estamos vivendo um momento evolutivo da nossa vida como espírito, que nós regemos a nossa existência pela nossa cabeça. Nós regemos a nossa vida por aquilo que imaginamos com o nosso pensamento. E
raras vezes nós estamos realmente envoltos por sentimentos que facilitam que haja um registro na nossa intimidade da presença divina. Porque nós estamos mergulhados no austro do Criador. Deus está em nós e fora de nós. Então, a prece, nós vamos sentindo a efetividade dessa prece na medida que os nossos sentimentos vão se estabelecendo na nossa intimidade naquele momento. E como a Célia colocou, quando nós estamos desesperados, angustiados, acabrunhados, entristecidos, com dificuldades, mergulhados em emoções corrompidas, isso funciona na nossa intimidade como que um estrangulador para aqueles canais onde o amor de Deus flui em nós. Esses canais de ligação com o Pai, eles ficam comprometidos, eles ficam literalmente entupidos por estas vibrações corrompidas, e ali não flui essa comunicação natural que existe entre nós e o Pai. Então, quando realmente estamos necessitados da ação da prece e não conseguimos sozinhos estabelecer esse movimento, é imprescindível que nós busquemos aqueles espíritos que nós temos sentimento e que eles têm sentimentos por nós. Por quê? É nesse padrão, é nessa vibração do sentimento que tudo isso se opera. Então, quando Jesus, que nos ama a todos em humanidade, quando Jesus se aproximava de alguém necessitado, o que acontecia com ele? Ele era tomado por sentimentos celestes. E aqueles sentimentos expressados, emanados diretamente num fluxo indo ao nosso encontro, saneava, mesmo que temporariamente, porque voltávamos ou voltamos a encher o nosso vaso daquilo que não é adequado mais para nós, mas naquele momento, aquela expressão de sentimento nos limpava, mesmo que fosse por alguns segundos, mesmo que fosse por alguns minutos. Porque experimentar isso faz com que nós fiquemos motivados a expressar e a buscar isso em nossa vida. Então, como nós temos falado de alguns dias para cá, as doenças, as enfermidades muito prolongadas, elas são acompanhadas de obsessão. E a obsessão, ela não cede sem o elemento da prece. Ponto. Ela não cede. Se não houver intercessão em nosso favor, pelos amigos espirituais que nos amam, por aqueles que estão encarnados, que oram por nós, que tenha um movimento, né? Além, obviamente, do nosso próprio esforço, nós não nos libertamos desse processo.
porque no momento em que fazemos a prece e buscamos Deus em nossa vida, porque uma coisa muito importante para nós pensarmos é assim, muita gente diz assim, não, eu vou pensar em Jesus porque Deus é muito abstrato. Só que Jesus não disse isso para nós. Jesus disse que Deus é nosso Pai. Jesus veio entre os judeus porque eles já consideravam um Deus único. Então, sim, evidentemente, nós devemos buscar Jesus, e Ele é nosso mestre, e quando a gente alcança a sua vibração é algo extraordinário. Mas é necessário que nós possamos sentir Deus. Mesmo no Livro dos Espíritos, Kardec faz inúmeras questões ao Espírito de Verdade e a outros espíritos benevolentes, e eles deixam claro para nós que nós não temos verdadeiramente como compreender Deus, mas nós podemos senti-lo. E a imensa maioria, a imensa quantidade de teorias que existem por aí a respeito disso, muitas vezes nos distancia de Deus, porque nós, por termos dificuldade de manifestarmos os nossos sentimentos, nós nos sentimos distanciados do Pai ou desconsideramos a existência dele ou não o sentimos. Então, esse movimento da nossa alma, para que possamos nos ajustar, ele é imprescindível que nós retornemos à ideia, ao sentimento de Deus em nossa vida. Porque senão, se nós ficarmos apenas e tão somente presos nos espíritos, mesmo que seja Jesus, que é um espírito crístico, se a gente desconsiderar na nossa intimidade essa presença divina, nós estamos fixando ainda nossos pensamentos em espíritos. E espíritos, por mais elevados que eles sejam, não são Deus. Então, certamente, Jesus sabe que existem espíritos acima da categoria dos espíritos crísticos. Jesus sabe, assim como nós sabemos que existem os espíritos crísticos como Jesus. Mas Jesus não trouxe para nós alguém superior a ele. Jesus trouxe para nós Deus. E essa presença de Deus em nós, através da prece, ela precisa ser estruturada, considerada, sentida. Deus, nosso Pai. Porque no momento que nós nos sentimos perturbados, que sentimos interferências, que nos arrastam para situações muito conhecidas para nós, é absolutamente necessário que nós nos recolhamos, fiquemos em silêncio, que façamos aquela abstração de tudo que está ao nosso redor e possamos ir de encontro com Deus, nosso Pai.
E, evidentemente, para isso, nos lembrarmos de tudo que Jesus nos trouxe. Porque o que Ele nos trouxe era para que nós fizéssemos esse encontro com Deus. Então, ainda dentro dessa lição que nós estamos estudando, a terapêutica da prece, para realmente nos auxiliarmos diante dos processos obsessivos graves que nós passamos durante uma existência, como nós falamos ontem, confessar as nossas dificuldades, abordarmos aquela questão é fundamental para nós, é muito importante, mas não é tudo. Identificarmos os nossos erros, confessarmos publicamente para aqueles que nós amamos, falarmos das nossas dificuldades, é, sem sombra de dúvida, clarear um ambiente escuro em que nós nos encontramos. Mas o próximo passo é, de verdade, nós entrarmos em prece, em oração, por nós mesmos e por aqueles que nos perseguem. E o texto diz assim: invocamos semelhantes apontamentos para configurar na luta humana verdadeiro combate evolutivo em que milhares de almas caem diariamente nos meandros das próprias complicações emocionais. É importante que a gente lembre, assim, complicações emocionais significa, entre outras coisas, distanciamento de Deus. Porque o que nos complica emocionalmente? O que nos abala emocionalmente? Nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes que foram contrárias às leis divinas e que, portanto, foram exercidas por nós em total desconsideração da presença de Deus. Não só em nossas vidas, mas da sua própria existência. Entretanto, sem perceber, na faixa das forças inferiores que assurdiram o nosso passado, nos espreitam e geram, em nosso prejuízo doloroso, processos de obsessão, retardando-nos o progresso, por intermédio de pensamentos desequilibrados com que se justapõe a nossa vida íntima. É por esta razão que vemos, tanto nos círculos terrestres, como nas regiões inferiores da vida espiritual, as enfermidades, alucinações, que se alongam na mente, ao comando magnético dos poderes da sombra com os quais estejamos em sintonia. Enfermidades, alucinações. Vamos falar um pouco sobre isso. Isso é muito próprio dos médiuns. Muitos médiuns, e a gente sabe pelos livros de André Luiz, que os médiuns na Terra são aqueles espíritos que faliram muito sobre muitos aspectos e de repente vêm numa existência com os poros da clarividência abertos para ver se sintoniza com o bem, se atende àqueles espíritos que nós prejudicamos. E, obviamente, não só médiuns, mas esses em especiais, é muito comum que nós fiquemos toda uma existência com mania de doença, achando todo o tempo todo, que a gente... Dói uma coisa, é câncer. Dói outra coisa, não, já é um aneurisma. Dói não sei o que, não, já é Covid. Médiuns pegam Covid num período de 30 dias, umas 19 vezes.
umas 40 vezes, umas 200 vezes, né? Toda hora está com Covid, né? Tudo isso são enfermidades fantasmas, porque os abusos que nós cometemos em existências passadas e nessas mesmas, os abusos da mente e não só da mente, faz com que todo o tempo todo, nós fiquemos alucinados com doenças fantasmas. E aí é de médico em médico, de médico em médico, de exame, tá? Esse processo do cuidar exageradamente do corpo nos desconecta do que nós viemos fazer na Terra. Nos desconecta daquilo que nós viemos realizar. Toda hora a gente está doente. Não, mas eu estou doente, eu tenho que ir no médico, mas eu tenho que fazer um exame, mas eu tenho que tirar uma radiografia, mas eu tenho que tirar um negócio. Mas isso aí pode ser uma coisa muito grave. Com isso, nós não estamos falando de maneira nenhuma, e está totalmente errado, aquelas pessoas que não se importam com a saúde, que sentem coisas graves e não vão nem ver o que é, e quando vê não dá mais tempo. Não é disso que nós estamos falando, né? De maneira nenhuma. Mas nós estamos falando daquelas personalidades que não passam uma semana sem a pessoa pensar que está doente de alguma coisa. Agora é a perna, não, agora é o pé, não, agora é a cabeça, não, agora é a sobrancelha, não, agora é outra coisa. É o tempo todo o tempo, a mente voltada para as enfermidades fantasmas. E isso faz parte de processos obsessivos. Porque enquanto a pessoa está correndo de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, ela está escoando o seu tempo para realizações daquilo que ela veio fazer com ela e no mundo. Então, isso que nós estamos vendo nesse texto é muito importante. Nós temos que parar com isto, definitivamente, parar com isso. Né? Parar, porque são processos, né, de espíritos que sabem das nossas dificuldades e assopram no nosso campo mental. Olha o pé, olha o joelho, olha o cotovelo, olha o ouvido, e vai apontando para nós, fala, nossa, é mesmo, está vermelho, nossa, é mesmo, está inchado, nossa, é mesmo, né? Enfim, então, esse movimento faz uma prece. Nós estamos falando da prece. Faz uma prece. Né? Se você tiver com o início de uma enfermidade, faz uma prece. Aquilo pode diluir aquelas vibrações, porque aquele joelho inflamado, aquele cotovelo vermelho, pode ser simplesmente resposta da sua irritabilidade de ontem, que inflamou sim naquele ponto. E que se você fizer uma prece em favor de você mesmo, aquilo vai diluir. Né? Não precisa gastar 5 horas esperando uma consulta. Não precisa ir lá tirar uma radiografia para ver se o osso não criou uma coisa diferente hoje. Né? Então esse movimento que nós temos que fazer, ele é muito importante. A técnica das inteligências que nos exploram o patrimônio mento-psíquico baseia-se de maneira invariável na comunhão telepática, pela qual implantam naqueles que lhes ascendem ao domínio as criações mentais perturbadoras, capazes de assegurar o continuismo da vampirização. A gente pensa que a vampirização é uma coisa, isso é um assunto muito importante a ser estudado. Essas pessoas, esses espíritos que são hipocondríacos, né? Que são exageradamente, que buscam exageradamente medicamentos, eles estão todo o tempo todo intoxicados. Porque não existe medicamento
que não tenha efeito colateral. Não existe. E nós temos que interromper esse processo. E esses medicamentos, eles interferem profundamente no fluxo do nosso pensamento, na ligação com os amigos espirituais. Né? Todos nós sabemos que quando nós vamos para uma atividade mediúnica, e isso é de praxe, todo médium sabe disso, nós vamos para uma atividade mediúnica, às vezes um pãozinho francês dificulta uma ligação que era necessária de ser realizada naquele dia. Um pãozinho francês, 100 gramas, porque tem uma densidade. Às vezes, quando nós vamos fazer um trabalho mais específico, nós precisamos ficar 4, 5, 6, 7 horas sem se alimentar. Por quê? Porque nos ligar muitas vezes a espíritos muito elevados, nós precisamos de um preparo. Então, se nós precisamos desse preparo para nos conectar com espíritos superiores que vêm nas reuniões mediúnicas para nos auxiliar, muitas vezes atender um sofredor, a vir resgatar um espírito que está num processo de obsessão muito intensa, por que nós não precisamos da mesma vigilância para todos os dias da nossa vida? Por que só na hora da reunião mediúnica? Então, espíritos que tomam toneladas de medicamentos todo dia, porque tem essas doenças fantasmas que não existem, Como eles servem? Como que eles servem? Como, gente? Como servir dessa forma? Não tem como, porque isso interfere no nosso pensamento, isso interfere no nosso campo mental. Sim, temos doenças, precisamos de medicamento, é necessário tomá-los, mas vamos mudar a frequência mental. E parar com isso, não, eu preciso disso, não, eu preciso daquilo, não, eu preciso daquilo outro, não. Viu aquela propaganda? Que isso? Vamos orar. Fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos. Permita, Mestre, que nesta hora abençoada das nossas vidas, estejamos alinhados com seu coração. Estejamos nesse momento, Senhor, dispostos à mudança íntima, que possamos construir com a prece ambientes espirituais para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre. Mil vezes obrigado, Senhor, por estes momentos em nossas vidas. Fortalece-nos, ampara-nos, socorre-nos. Permita que estejamos em seu nome, aonde quer que estejamos. Que possamos entregar para aqueles que se aproximam de nós o que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça.
Que o Senhor nos socorra, para que nós possamos, ainda nesta existência, nos tornarmos espíritos evangelizados. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, e abençoa-nos. Rogamos nesta hora aqueles irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo, que possam receber nesse momento as vibrações do seu amor e que Deus, nosso Pai, possa agir, auxiliando-os, amparando-os através da prece. Socorre, Jesus, todos os nossos irmãos registrados nos nossos cadernos de vibração, encarnados e desencarnados. E nesta hora tão solene, queremos orar pelo Brasil, por esta pátria amada, por todos os brasileiros, para que nós possamos tomar consciência do que viemos fazer na terra do Cruzeiro, individualmente e coletivamente. Que estejamos uns pelos outros, que possamos proteger a nossa natureza, este ambiente que Deus nos ofereceu para que nós pudéssemos crescer em espírito. Que possamos proteger as nossas matas, nossos animais, nosso solo, nossos povos, nossos irmãos, com o que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.